Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Muitas vezes havia mulheres idosas paradas na calçada, espalhando sobre a superfície de borracha, jaquetas ou mantas trazidas de casa, alguns itens para venda. Aqui era possível ver todo tipo de coisa. É claro que a maioria das vezes trazia livros comuns, um telefone antigo, xícaras e os chamados copos. Na verdade, essa é uma imitação popular de cristal, que geralmente era colocada nos armários como um sinal de riqueza e quase nunca era retirada para uma festa. As saladeiras eram deixadas, no máximo, em vitrines e cheias de doces. As tigelas de geleia e salgadinhos eram preenchidas com documentos, alguns papéis importantes, passes de chaves ou algo semelhante. Com esses objetos, era como se estivessem espremendo para fora de si mesmos o pouco de exuberância que lhes restava dos tempos em que havia dinheiro suficiente para comprar qualquer excedente, dizendo que tinham uma vida longa, feliz e prazerosa, que não exigia acumular e economizar. Uma vida em que a oportunidade de encher a casa com algo agradável, algo de estética e riqueza. Muitas mulheres idosas agora olhavam para o mundo com um olhar cheio de medo e saudade. Cada cliente que poderia potencialmente comprar um item se tornava um pedaço de esperança. Uma oportunidade incrível de obter um pouco daquele componente mastigável do mundo que torna possível comer para pagar as contas, aquele componente chamado dinheiro. E ele é tão importante para o corpo social quanto o sangue é para o corpo humano. O dinheiro é necessário para a troca, mas as mulheres idosas não tinham nada para trocar. Nem podiam trocar nada em sua própria situação. Elas costumavam trocar seu tempo e energia de força por dinheiro, trabalhavam e usavam seu próprio tempo, conseguiam dinheiro trabalhando. Dessa forma, ajudavam suas famílias, organizavam sua vida cotidiana e, às vezes, conseguiam comprar um pouco de felicidade e alegria para si mesmos. Alguns momentos agradáveis, como ir a um resort à beira-mar e garantir o tipo de vida que é normal e costumeiro para as pessoas ricas, mas que se torna raro e exótico para as pessoas da classe trabalhadora, que passam o resto de suas vidas espremendo a vida para fora de si mesmas, abrindo mão de seu tempo para conseguir algum dinheiro em troca de comprar o que precisam para existir neste mundo. Quando Cassie passava por essas mulheres idosas, ela não as olhava nos olhos, principalmente, não examinava as mercadorias oferecidas, que muitas vezes estavam dispostas na frente de cada uma delas, espalhadas no balcão, para serem examinadas pelos transeuntes, os hipsters. Nesses momentos, eles provavelmente se sentiam como visitantes de algum mercado de moda europeu ou algo assim. Para Cassie, parecia que cada pergunta curiosa que esses caras faziam às senhoras idosas literalmente as machucava, e era como se elas estivessem pingando sangue invisível e doloroso. A própria Cassie se sentia pesada ao passar. Ela mal olhava para as idosas. Algumas delas estavam dizendo algo em uma voz abafada e ligeiramente estridente. As palavras exatas eram especialmente difíceis de entender. Parecia algo como UPI. Ou aqui está você. Ou algumas outras frases que expressavam uma modesta esperança de que ela se tornasse uma lojista e pudesse dar um pouco de dinheiro, com o qual elas comeriam ou beberiam licor barato para seus maridos idosos ou seus filhos negligentes. Nem todas elas começaram a comercializar por vontade própria. E, certamente, não faziam comércio para ter uma boa vida. Cassie sabia disso, mas sabia que não poderia gastar o dinheiro extra. Ela nunca havia pensado nisso de forma que tivesse uma filha e precisasse mais dele. Ela nunca pensou nessas categorias, de que alguém precisava mais e alguém não precisava. Ela simplesmente percebeu que não podia comprar nada, simplesmente não podia. E se ela pudesse, certamente compraria qualquer coisa. E se ela pudesse, certamente compraria alguma coisa. Quando passava, Cassie não olhava para aquelas folhas de bugigangas baratas, livros e bijuterias estranhas e brilhantes. Ao se aproximar, ela sempre sentia um aperto apertado em algum lugar no meio do peito. Não era doloroso, mas era incrivelmente perceptível. O aperto chamou sua atenção e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Era como se todo o volume de tristeza que aquelas mulheres idosas haviam sentido uma vez estivesse de uma só vez em seu peito e não se expandisse, mas encolhesse e se concentrasse em algo incrivelmente real e tangível. De fato, não era algo físico no sentido literal da palavra, mas uma experiência como se fosse de alguma
forma real e inexistente. Talvez sejam semelhantes às sensações de um sonho ou em um sonho que são reais, mas surgem da ilusão e são, em grande parte, ilusórias. No entanto, se alguém perguntasse a Cassie o que ela sente de mais real neste mundo, ela diria que é o aperto dentro do peito, uma sensação semelhante à de rasgar pedaços de algodão molhado, em pedaços em que cada fibra rasgada tem uma sensibilidade maior. Ela diria que esses sentimentos eram tão irreais quanto a alegria e a serenidade que sentiu quando conheceu seu marido ou como os raros pensamentos de algo belo que às vezes, talvez, quase todo mundo consegue descobrir em sua mente e se maravilhar com a harmonia deste mundo. Dito isso, Cassie não sofreu pela forma como sua compaixão se manifestou. Embora talvez essa não fosse a palavra mais precisa para descrever seus sentimentos em relação às mulheres idosas. Ela não tinha a sensação de morbidez normalmente associada à rejeição ou ao medo de que alguma experiência desagradável voltasse à tona. No entanto, toda vez que passava por elas, sentia o que, na linguagem vulgar das frases populares, é chamado de sangramento no coração. Cassie também não sentia nenhum prazer com essas experiências. Por exemplo, sobre o fato de que ela ainda vive melhor e não precisa parecer uma mendiga todos os dias. Embora fosse preciso admitir que todos os dias no trabalho eram muito parecidos com esse tipo de pórtico de trânsito. Não literalmente, mas em sua essência. Também tive que me preocupar, temer e perceber que você precisa de dinheiro e ninguém vai ajudar. E somente quem dá o dinheiro, ou seja, o empregador, pode de alguma forma melhorar a vida dos pobres. Cassie tinha um emprego na estação ferroviária de seu vilarejo. O vilarejo era pequeno, assim como a estação. Certa vez, ela brincou dizendo que algo bom aconteceria com ela e que iria para a metrópole como filha do chefe da estação. Mas a cidade não a deixaria ir. E ela não queria ir. Um dia, ela conheceu um bom homem. Aliás, na mesma estação, no trabalho, onde ele veio para trocar a fiação e fazer outros serviços elétricos. Mas descobriu-se que não era apenas a fiação que estava brilhando, mas a própria Cassie, que viu um rapaz muito jovem chamado Joe. Ele parecia incrivelmente orgânico em seu uniforme de eletricista. E parecia um trabalhador bastante incomum, uma espécie de mágico oculto, que não apenas sabia como garantir o funcionamento de luzes e vários dispositivos. Mas como se ele fosse capaz de ouvir cada prédio, entender seus problemas e, às vezes, caminhar ao lado de uma pessoa e tornar seu mundo um pouco melhor. Isso estava acontecendo na vida cotidiana. Por exemplo, as crianças que choravam perto dele pararam de gritar. As crianças mais velhas e mal-humoradas pararam de ser mal-humoradas na tenda. As pessoas tristes geralmente levantavam a cabeça e começavam a olhar em volta com confiança. Era como se Joe tivesse o dom de mudar de alguma forma o humor dos outros, ou tivesse algo que pudesse ser encorajador e inspirador. Embora, pelos padrões cotidianos, ele não fosse nada de especial e não fizesse nada de especial. Claro, ele era um bom eletricista, mas não extraordinário. E havia muitos desses especialistas até mesmo em sua cidade. Quero dizer, se a cidade ficasse sem um eletricista como ele, não seria particularmente pobre. Mas quando a cidade ficou sem Joe, um homem que tinha uma habilidade invisível, a cidade empobreceu, assim como a própria Cassie sentiu que algo estava faltando. Cassie imaginou que Joe tinha algum tipo de habilidade para consertar as coisas neste mundo. E ele não se parecia com um trabalhador comum. Por alguma razão, ele sempre tinha esse status, vestido com uniforme bonito, com uma bolsa para ferramentas e outros itens. Ele também usava canetas muito boas. Cassie o havia descoberto quando Joe teve de assinar alguns papéis sobre um trabalho que ele havia feito. Detalhes como esse sobre ele eram atraentes e criavam mistério. Ele não parecia rico, não era um cara chique, de forma alguma, parecia exatamente especial, de alguma forma estranho e diferente. Como ele descobriu mais tarde, ele era assim. E ele também havia deixado este mundo, provavelmente por ser tão especial. Mas Cassie tentou não pensar nesses detalhes. Ela se sentava e pensava sobre isso e preenchia automaticamente os relatórios que conhecia tão bem que, às vezes, conseguia detectar imprecisões só de olhar para a superfície dos arquivos impressos.
Do outro lado da janela, ouvia-se o som de trens e Lucy, uma amiga de trabalho do escritório vizinho, entrou no escritório. Lucy, que adorava conversar com Cassie, falar sobre sua família e outros assuntos, sobre eventos. Agora ela falava sem parar sobre a grande TV de tela curva que haviam comprado para casa, que organizavam quase todos os dias, noite de exibição, para escolher diretores para a retrospectiva e assistir a todos os seus filmes na íntegra em poucos dias. A menos, é claro, que os diretores tivessem feito muitos filmes em sua carreira. Comecei a olhar para Friedkin de uma maneira completamente diferente. Lucy disse. No começo, eu o achava muito divertido e despretensioso. Mas depois comecei a reconhecer o grande artista que ele era, afinal. E, o que é mais importante, sabe de uma coisa? Cassie assentiu, permanecendo debruçada sobre os papéis. Eu queria terminar os relatórios. A coisa mais importante, eu descobri. Lucy olhou para a amiga do outro lado da mesa com um ar inspirado. O fim da jornada da Terra. Foi assim que Friedkin terminou sua vida. Como foi isso? Ainda balançando a cabeça, Ceci levantou um pouco a cabeça e sorriu. Para que sua amiga não se sentisse desconfortável. Fale, fale. Acabei de ver que você está terminando aqui. Foi ele quem previu isso. Lucy se sentou em sua cadeira e agarrou a mesa com as duas mãos. Veja, o filme mais famoso da história. Ou um dos filmes mais famosos. Kalina Krasnaya em nossa casa. Recentemente, houve uma retrospectiva dos filmes de Friedkin, uma exibição em família. Nós nos reunimos e assistimos. E sabe, vou lhe dizer, em uma tela como essa e com um som como esse, parece completamente diferente. Cassie olhou para cima e acenou com a cabeça para Lucy. Bem, não se trata disso, mas sim de Friedkin. Lucy se perguntou como ela não havia descoberto o mundo mágico do cinema antes e agora percebia o valor da televisão. Por que ela estrelou Kalina? Para conseguir outro filme para fazer um filme sério sobre a rebelião de Jacob, mas como poderiam dar a ela um filme como esse? E é sobre Jacob e a rebelião. Então eles dizem que o levaram no final. E eles deixaram um rastro, ou melhor, ele deixou um rastro. Mas não do jeito que ele queria, mas do jeito que eles queriam. Lucy manteve um silêncio significativo, corrigindo-se um pouco em sua cadeira. Ela olhou pela janela, depois levantou o dedo e disse: Eles queriam, você sabe? Cassie assentiu com a cabeça. Além disso, a própria Lucy começou a se perguntar a quem ela estava se referindo quando ergueu o dedo indicador de forma tão significativa em direção ao teto da estação, que consistia em um painel em um pequeno orifício, que era usado com mais frequência para interiores de orçamento. Por um lado, o filme em si, o enredo em si, por outro, havia a ideia de que era possível reeducar os condenados. Eu vi um programa sobre isso. E aqui eles deram a tarefa de fazer um filme que mostrasse como a sociedade e a boa atitude humana fazem de um condenado um ser humano, como o trabalho de um macaco, em geral. Todos ficaram desapontados, e o crime não desapareceu, e os condenados também continuaram condenados. Mas vamos dar uma olhada em outro nível do filme. Na história, o protagonista quer se libertar de sua antiga empresa. Ele quer fazer algo diferente. Basicamente, trabalhar honestamente para as pessoas. No final, seus antigos parceiros o pegam, suspeitam dele, o matam e o enterram. Mas o próprio Friedkin também foi esfaqueado em um barco a vapor durante um cruzeiro. E, de alguma forma, é tão estranho, sabe, não há procedimentos sérios, por alguma razão, eles não começaram a criar ressonância. Afinal de contas, ele estrelou o filme Kalina Red e teve que começar a fazer seu próprio filme sobre Jacob, e não por decreto, que ele pediu para fazer, e que ele mesmo inventou. E algumas pessoas acham que não o deixaram fazer o filme, sabe, para que ele não contasse muito às pessoas, para que não incitasse inadvertidamente um motim. Lucy ficou novamente em silêncio significativo e começou a olhar para o espaço, sentindo sua unidade com o destino do artista, o destino do povo e as obras-primas da cultura mundial, que agora ela pode apreciar quase todas as noites em uma tela grande com som, como no cinema.
Só que ela compra pipoca no caminho para a loja, aquece 2 pacotes de 4 para todos e não precisa pagar a mais. Ou aqui. Ela continuou. Filmes coreanos. Eu costumava assistir principalmente a dramas quando a TV era menor. E foi aqui que começamos. Mas eu lhe disse para assistir a filmes de diferentes diretores. Agora eu assisto a todos e às vezes, escolho apenas filmes coreanos. É muito interessante. Kim Ki-duk, por exemplo. Imagens tão comoventes. E tudo pode ser tão sombrio. E, no entanto, você sabe, sim, a vida é assim. Você já viu Vermin? Kazi balançou a cabeça. Você deveria ver. Eu realmente não tenho tempo. Disse Kazi. Estou trabalhando com minha filha hoje à noite. Ou estou fazendo relatórios. Bem, vocês dois deveriam ver. Insistiu Lucy. Nós também estamos assistindo a tudo. E é tudo sobre família. Mas é mais um mau exemplo. Não são pessoas como nós, são mais egoístas, eu acho. Lucy pensou novamente e olhou para o espaço, como se estivesse olhando um pouco através de Kazi para a parede atrás dela. Ela podia ver seu corpo inclinado sobre a mesa, um pouco desfocado, e havia um pequeno halo ou brilho ao redor do perímetro que era como o halo das luzes do teto do escritório. Esse é um assunto sério, a estratificação social. Lucy começou a falar não tão rápido quanto antes. Ela aparentemente contou o conjunto principal de suas notícias, que incluía a principal sobre a tela grande e suas vantagens, e uma história adicional sobre seu próprio enriquecimento espiritual e cultural e suas experiências com o destino dos artistas. O diretor desses parasitas também veio de uma família pobre, e eles têm a regra de que quem é rico ganha mais, os pobres ficam assim. Não é assim em todos os lugares? Em nosso país, por exemplo, eu não poderia ter imaginado isso há 10 anos. Você sabe, Kazi, que teríamos tal e tal TV e poderíamos assistir a tal e tal filme. E agora não compramos uma TV por nada, e ela quase vale um salário. E antes disso, quem me impedia de assistir a um bom filme? Eu não, mas não é a mesma coisa, sabe? Essa não é a questão. Você perguntou sobre riqueza? Isso é riqueza. TV em todos os sentidos. Kazi assentiu com a cabeça. Você não quer ouvir mais sobre parasitas? Claro, vá em frente. Não se preocupe comigo. Só preciso terminar isso. Veja. Lucy ficou em seu escritório por mais meia hora ou mais, embora fosse sair mais cedo. Kazi estava quase terminando os relatórios, por isso, às vezes eu a distraía para dizer algo ou ouvir outra passagem sobre um diretor da moda. Por exemplo, sobre como Rock falava sobre a normalidade da existência humana e, ainda assim, era capaz de evocar sentimentos tão agudos e descobrir a essência dos relacionamentos. Kazi olhou pela janela. Com a partida de Lucy, a luz do dia também havia desaparecido. Ela ouviu o restante de suas histórias na escuridão da tarde de outono. A escuridão começou mais cedo e pairou com o contorno estrito do limite entre a luz e a escuridão. O prédio da estação estava bem iluminado, parecia quente e claro. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação não apenas de legalidade por meio dos sinais e da escuridão, mas também de que o próprio edifício brilhava de forma ousada demais, quando a escuridão já estava se espalhando por todas as ruas. Ele brilha como se não devesse. Tudo deveria ser escuro e não se destacar. Por isso, às vezes parecia um pouco perigoso fazer parte desse edifício sagrado. É por isso que, quando Kazi saía do trabalho naquelas noites azuis, meio que se dissolvendo na escuridão das ruas, ela imediatamente tentava passar despercebida e não se destacar. Graças a isso, havia uma espécie de paz e a oportunidade de observar o mundo exterior mais de perto. Ao descer do ônibus, ela continuou a pensar sobre a conversa com a comitiva. Também era apropriado perguntar ao motorista. Portanto, desagradável. Os próprios pensamentos eram desagradáveis e perturbadores. Kazi pensou em quando poderia comprar uma TV grande para a filha e para ela, para que pudessem assistir alguma coisa à noite. Em sua mente,
Cassie percebeu que, às vezes, elas podiam ir ao cinema, e um laptop abria a possibilidade de assistir a quase todo o volume de filmes em película. E, às vezes, era bom ler um livro. Só que ela entendia esses detalhes em sua mente, e em suas emoções havia um monte de opções de uma TV grande, todos os tipos de funções inteligentes, que pareciam ser parte integrante de algo importante, algum componente importante da vida, do qual ela definitivamente se considerava pobre. E tudo bem, você não parece estar vivendo. Mas se há essas funções e uma tela grande. Cassie se ocupou em contar o dinheiro que teria de economizar e viu uma perspectiva distante, como um país das fadas. Atrás de um conjunto de colinas, onde há um palácio mágico, um aparelho de televisão, cujos habitantes ela pode se tornar, se superar todas as dificuldades e provações do caminho, nas curvas dessas colinas gigantescas. E as colinas eram realmente enormes. E contemplar a possibilidade de conquistar tal estrada não era menos ambicioso do que contemplar com toda a seriedade uma viagem a pé, digamos, para outra cidade. Caminhando ao lado das mulheres idosas que haviam montado sua varanda na calçada. Ele experimentou novamente a sensação familiar de ter seu coração dilacerado pelo algodão úmido e absorvente e tentou não olhar para as idosas. Mas esse desvio ingênuo do olhar não o impediu de sentir. Seus sentimentos se juntaram aos seus próprios pensamentos sobre as telas grandes, que estão se tornando sinônimo de grandes alegrias e sonhos. E para acalmar um pouco a súbita onda de sentimentos, que quase a forçou a gritar, ela desviou o olhar para as cabeças das mulheres idosas envoltas em xales pintados, da cor das cúpulas sagradas. Acima, além da cerca e do canteiro de obras. Um pouco mais longe estava a cúpula de uma nova religião, um brilho retangular de logotipos de marcas de shopping centers. Cassie achava que as mulheres idosas estavam, de certa forma, de pé no pórtico do templo. Só que no novo templo da sociedade de consumo. E seu pedido de favores ao vender ridiculamente alguns itens necessários apenas para transeuntes embriagados ou para zombar dos hipsters. Isso parece muito simbólico. A macieira. Em uma voz esganiçada, uma velha conhecida de Cassie se espreguiçou. Para ser mais preciso, Cassie, como sempre, não conseguia ouvir ou distinguir bem aquelas palavras. Elas soavam como maçãs, macieiras ou algo do gênero. Mas havia tantos significados ocultos naquele som de rangido. Toda uma história sobre como a idosa passava por dificuldades todos os dias, como ficava assustada, às vezes mal por falta de comida, como a ideia da morte, tão aterrorizante e fria quanto a própria vida, arranhava sua garra afiada, que ela não entendia muito bem. Se era ouvir esse conjunto de sons rangentes ou toda uma longa história com lamentos e lágrimas de mulher idosa que raramente banhavam os leitos ressecados de rugas profundas em suas bochechas. Pegue, por favor. Cassie retirou rapidamente todo o maço de notas da carteira que estava no compartimento lateral. Ela colocou as sacolas na palma da mão entreaberta da porcelana fina e seguiu seu caminho. Que a idosa talvez não se opusesse a nada e que talvez nem escutasse suas palavras. E isso ela não queria admitir para si mesma. Para passar por essa parte da viagem um pouco mais rápido, porque havia muitos sentimentos diferentes misturados dentro dela. Os pensamentos no ônibus a deixavam muito desconfortável, e ela queria fazer algo realmente significativo, não para ser lembrada, recompensada ou elogiada. Apenas para ter um impacto no mundo, para poder fazer alguém feliz e saber que não estava presa em sua desesperança e isolamento, que podia ajudar. Dito isso, ela não achava que sua ajuda faria diferença. Essa mulher idosa também continuaria a ter problemas com um cônjuge ou filho que bebe. Ou ainda estaria dando a maior parte do seu dinheiro para o aluguel e para os remédios que tinham de ser comprados regularmente. De qualquer forma, ele percebeu que não tinha como mudar drasticamente as coisas, e a idosa continuaria ali, cuidando de seus pobres afazeres. Mas, por algum tempo, ela se tornaria mais agradável e teria menos preocupações. E é aí que entra a ajuda. Cassie tornaria sua existência menos terrível. Esse era o objetivo. Além disso, Cassie via isso como algo mais importante do que o padrão feminino de surtar e fazer compras. Claro, ela poderia se esbanjar em algo importante para a filha e para si mesma, afinal de contas, ela estava pedindo dinheiro emprestado para comprar uma TV grande e pagar a entrada.
Mas ela também queria fazer um gesto que não fosse típico para ela e que lhe permitisse sair do tédio diário. E não apenas com ela, mas com outra pessoa. Nani estava fazendo sua lição de casa. Ela estava sentada curvada sobre uma escrivaninha com uma lâmpada grande que emitia uma luz quente e agradável. Como estão indo as aulas? Perguntou Cassie, dando uma olhada para ela. O mesmo de sempre. Como está indo? As coisas ruins de sempre ou as coisas boas? O mesmo de sempre, o mesmo de sempre. Respondeu Nani, olhando para seus cadernos. Aulas, recreio, às vezes você pode comer. A propósito, você já comeu? Perguntou Cassie. Sim, comi hambúrgueres e purê de batatas, mas era pedra. Do tipo que dá para colocar massa nas janelas. Você comeu seu lanche? Eu lhe dei dinheiro. Sim, mas as meninas e eu fomos dar uma volta. E depois fomos à cafeteria. Você sabe, aquela barata onde o avô da Nancy trabalha. Então, vocês comeram lá? Comemos, comemos. Enfim, estou aqui para escrever um trabalho e você está me interrogando. Não são interrogatórios. Como você consegue falar com sua mãe? A Cassie sorriu. Muito respeitosa. Nani sorriu de volta e se debruçou sobre seu caderno novamente. Cassie se dirigiu ao seu quarto e o pensamento um pouco embaraçoso passou por sua cabeça, dizendo que agora ela esperaria para ver se Nani seria convidada para almoçar. Talvez ela não quisesse. Mas, se quisesse, não havia nada para cozinhar além de macarrão. E, mesmo assim, não restava muito em alguns pacotes. E ainda faltavam muitos dias para o pagamento. Ela não tinha ideia do que alimentar sua filha. Ela só conseguia imaginar tentativas vergonhosas de pensar em algo. Seus olhos estavam escorregando sob esses pensamentos, saturados de preocupações e o dia de trabalho era exaustivo, mas, ao mesmo tempo, ela estava preocupada com preocupações domésticas bastante essenciais. O que comer? Nani ainda tinha o almoço da escola pago. E ela provavelmente tinha algum dinheiro sobrando com o qual poderia comer durante o dia, mas não era aceitável tirar dinheiro dela ou mandá-la para a loja. Normalmente, Cassie ia à loja à tarde e comprava algumas das coisas de que precisava para a noite. Um prato principal ou macarrão. Ela não podia gastar todo o dinheiro da mesada de uma só vez, portanto, podia gastá-lo em despesas extras, e tentava cozinhar de forma bastante econômica, mas inventiva. A prática mostrava que, se ele comprasse mais, a comida era consumida mais cedo. E, às vezes, ela ficava um pouco aquém de seu salário. Então, ela pedia emprestado ao chefe da estação ou a Lucy. Talvez Lucy pudesse pedir emprestado, pensou Cassie. Ouvindo meio adormecida as melodias hipnóticas do noticiário e das novelas, ela se lembrou imediatamente de que havia escutado aquilo a tarde toda apenas para se lembrar de alguns dólares que havia pegado emprestado antes e que iria pagar com o salário extra que costumavam lhe dar no inverno. Cassie imaginou Lucy agora também sentada em frente à luz da tela, mas essa luz é melhor e mais cara e provavelmente mais agradável, sentada e sem pensar em dinheiro e procurando comida. Porque o marido de Lucy ganha um bom dinheiro e eles podem se dar ao luxo de estudar diretores coreanos. Cassie não sentia inveja ou ressentimento. Apenas o medo ocasional de Nani, que poderia estar com fome, foi se instalando com o tempo. E, ainda mais desconcertante para Cassie, era a ideia de desejar que, de alguma forma, Nani não quisesse comer, que, de alguma forma, conseguisse passar essa noite, que, de alguma forma, sobrevivesse. Cassie puxou o edredom sobre si e se esticou no sofá. As luzes estavam apagadas, apenas a tela iluminava a sala com histórias de outros mundos e destinos. Um céu nublado e um calor agradável. Cassie havia assistido a um programa educativo sobre camarões à noite e, por algum motivo, ficou particularmente impressionada com o fato de os camarões terem corações na cabeça. Ela também teve, acho, um sonho com camarões. Ou algo sobre camarões. Ou ele os comia, o que era perfeitamente possível com o estômago vazio, ou ele os pegava e os soltava. Ou conversava com alguém sobre eles. O pensamento era o mesmo de Cassie. E,
Levantando-se em um lençol novo, ele continuou a refletir sobre essa imagem. Nani ainda estava dormindo. Ela queria ter algum tempo livre, para passear, e foi por isso que teve que escrever até a noite. Deve ter sido por isso que ela não veio me ver e não pediu comida, para ter uma desculpa, pensou Cassie e balançou a cabeça. De alguma forma, ela se sentia especialmente bem e fresca. A falta de saciedade lhe deu clareza de pensamento. Por isso, ela gostou desse céu da cor de uma nuvem pré-chuva, que compensava os muitos matizes nele presentes e lhe dava uma sensação de paz e clareza fundamentais. As nuvens não corriam e quase não se moviam. Elas eram estáticas. Não havia excesso de luz nem desordem semelhante. Em dias como esse, era bom refletir sobre algo que estava moendo o café sem pressa e também fervendo-o sem pressa no turbo. Passear e fazer pequenas tarefas domésticas, pensar em assuntos de trabalho e planos para a semana. Francamente, os camarões têm tanto coração em suas cabeças, pensou Cassie. Estampando suas palavras de forma curiosa, tentando detectar qualquer significado adicional. Quero dizer, eles provavelmente pensam e sentem, pelo menos simbolicamente. Talvez seja por isso que eles têm olhos tão claros e simpáticos. Cassie lembrou-se de que uma vez havia comido camarões em um dos melhores restaurantes da cidade em uma festa da empresa. E, além de perceber que realmente queria comer um grande camarão frito ali mesmo, ela percebeu que já havia pensado em como esses camarões eram bonitos e delicados. Olhos sem casca, sem pálpebras ou pupilas, e ainda assim eles parecem entender. Talvez essa seja a recompensa deles. Cassie ficou pensando se eles eram tão pequenos e indefesos e se foram capturados e tiveram suas pequenas pernas arrancadas, seus frágeis exoesqueletos arrancados, tudo o que compunha suas vidas arrancado com um dedo. Talvez seja por isso que eles têm um coração na cabeça, ou uma cabeça no coração. Qual é a diferença? Talvez eles tenham entendido e percebido sua situação e decidido que apenas perceber essa dura realidade era muito difícil. E que seria bom pelo menos sentir algo mais deste mundo. De alguma forma, associar os sentimentos à mente, para que os pensamentos não fossem tão confusos e opressivos. Então eles se tornaram assim, e agora parecem tão compreensivos e sem olhos maus. Cassie se lembrou de uma imagem de um desenho animado popular que havia visto recentemente. Havia também um camarão olhando com pena para a moldura. Cassie foi acordar Nani. Eles estavam tendo uma sessão matinal de desenhos animados, observando as maravilhas dos mercados de ações. Eram desenhos animados americanos bem antigos que Cassie lembrava de sua infância. Cassie não era contra nada estrangeiro e não tinha julgamentos ou preconceitos tão rígidos, mas fazia questão de que Nani não assistisse a blogueiros populares e a alguns desenhos animados e filmes modernos. Ainda assim, a cultura popular e de massa costumava ser melhor de alguma forma. Pelo menos, quando mostrava a Nani desenhos animados ou algumas comédias engraçadas de sua infância, ele comentava razoavelmente que hoje em dia essas coisas não são filmadas ou, pelo menos, não estão na moda. Em geral, Nani não era particularmente resistente a algumas restrições à internet e à exibição de conteúdo moderno. É claro que ela poderia assistir a algo com os amigos ou no recreio. Mas ela não se sentia particularmente atraída por isso. E a doçura de algo proibido certamente não a atraía. Certa vez, Cassie me disse que, para assistir a desenhos animados, era preciso acordar de manhã ou correr da escola para casa. E que a televisão era a única opção para assistir a esses desenhos animados engraçados. Assim, eles decidiram fazer algo semelhante e ter suas próprias sessões de desenhos animados nos finais de semana. O problema é que também era preciso ter um cronograma, e Cassie se certificava de que ele fosse cumprido. Se eles se atrasavam, não os viam desde o início. Embora, é claro, na maior parte do tempo, ter um cronograma apenas tornava tudo mais divertido e permitia que eles se reunissem em um dia de folga sob um cobertor aconchegante ou no sofá com um laptop. E se aconchegavam agradavelmente com imagens de sonhos ainda quentes. Assistir a alguns episódios de desenhos animados só os dois. Era tão aconchegante que, às vezes, nem era preciso lavar a roupa, apenas um pouco encharcada e correndo para ver no sonho, sabendo que havia mais um dia de folga e que não era preciso ter pressa, que as coisas estavam em algum lugar distante.
E agora esperando por um enredo emocionante, novas histórias sobre as aventuras dos personagens principais, dragões e masmorras de ursos ou outras histórias populares. Cassie refletiu enquanto caminhava que nunca havia pensado em contar a ninguém sobre essas sessões com Nani. Pelo contrário, ela até mesmo, de alguma forma inconsciente, havia percebido que essa era sua única experiência íntima que não poderia ser contada. Interessante, pensou ele, quantas emoções agradáveis, se é que isso pode ser medido, sentimos quando assistimos a desenhos animados. E Lucy as dela quando assistem ao próximo filme ou desfile de moda. Cassie achou que seria curioso descobrir. Afinal de contas, era bem possível que Lucy tivesse decidido contar a ele sobre isso e alguns episódios detalhados para ganhar um pouco de complacência. Talvez se ela contasse, se outra pessoa ficasse espantada com ela e pensasse que ela estava realmente se alegrando naquele momento. E ela também vai querer o mesmo tipo de experiência, então também haverá muita alegria em sua vida social. Se ela começar a invejar um pouco cada um por si, na família dos filhos e no cônjuge, na grande prosperidade da televisão, então haverá um verdadeiro sentimento de alegria. Então, uma verdadeira sensação de alegria entraria na vida de Lucy também, porque todos presumiriam que ela era alegre. Cassie pensou sobre isso e percebeu o quanto era ridículo. Há pouco tempo, ela estava pensando naquela tela grande e somando os salários para saber quando poderia fazer Nani feliz com uma televisão tão grande. E agora ele percebia que era como se não soubesse nada sobre sua sessão de desenhos animados. Essas sessões tinham sido uma parte tão natural de suas interações que ele não tinha pensado nisso. E agora, por alguma razão, ele viu quanta intimidade e alegria eles tinham nisso. E, surpreendentemente, quando eles assistiam a desenhos animados, era como se todos os problemas desaparecessem. Só que essa parte da vida era tão natural, como uma parte de si mesmos em que não se pensa. Do lado de fora da janela, havia aquarelas pintadas, nuvens nubladas. A água se espalhava em tons suaves pelo céu. O sino do rouxinol tocou inesperadamente. Cassie achou estranho ouvir algo assim. Primeiro ela foi até o quarto de Nani e lhe disse para ir vê-la sem ela, para ligar os novos episódios que ainda não tinham visto. Em seguida, foi até a porta e espiou pela fresta deixada pela corrente curta da porta. Ele viu uma palma de porcelana, ligeiramente trêmula, como se a tela da televisão estivesse piscando levemente a imagem. Como aquela palma era transparente e fina. E aquele tremor imperceptível provocou um leve estremecimento. Cassie olhou para cima e viu a mulher idosa de ontem. A cidade era pequena e, em geral, todos se conheciam, só não se socializavam. Havia grupos separados. Em geral, é claro, todos frequentavam as mesmas escolas e as mesmas lojas. Havia personagens familiares. Quase todo mundo se conhecia por um ou dois apertos de mão. Alguns se viam no caminho de ida e volta do trabalho ou em outros ambientes típicos. Além disso, as redes sociais reuniam as pessoas e permitiam que elas se conhecessem. Embora a liberdade de comentários em grupos típicos e similares não se estendesse além do espaço virtual. No espaço real, ainda havia fronteiras virtuais, mas ao mesmo tempo bastante reais, adjacentes ao meridiano de status e atitudes sociais. Mesmo que os moradores da cidade, que estavam discutindo ativamente um problema comum da cidade nos comentários, se vissem à noite na rua ou na fila de uma loja, raramente continuavam a discussão. No máximo, eles poderiam se cumprimentar brevemente ou acenar com a cabeça um para o outro. E isso era raro. Na maioria das vezes, eles apenas se olhavam de relance. Mas à noite, nos comentários, eles podiam facilmente continuar a conversa. Ou a realidade real parecia séria demais para eles falarem sobre qualquer coisa ou parecia indecente e embaraçoso. Seja como for, naquele lugar, muitas pessoas se conheciam, e Cassie também sabia mais ou menos de quais casas essa senhora idosa era, quem eram seus conhecidos e coisas do gênero. Mas ela não estava pensando nisso, e sim no fato de que a idosa havia decidido encontrá-la e devolver o dinheiro, uma quantia bastante alta para sua riqueza. E agora ela teria que ouvir algo assim. E tão desconfortável, e o problema era que Cassie era um pouco e queria o dinheiro de volta. Afinal, se não o fizessem, quando Nani saísse para pedir dinheiro,
ela teria de recusar e dizer algo como: eu dei a você e você gastou. Eu dei a você e você gastou tudo. E, em seguida, desenvolver um pequeno discurso construtivo sobre o valor do dinheiro e as atitudes em relação a ele, não realmente para ensinar Nani a lidar com dinheiro, mas para encobrir a vergonhosa necessidade e falta de dinheiro. Cassie se preocupou com o fato de que teria de descobrir como comer, procurar oportunidades e esperar até o início da semana para conseguir algo no trabalho. Cassie olhou para cima e percebeu que, por um lado, não queria que a velha lhe dissesse nada, teria de lhe dar algo para beber e conversar, porque não havia nada para lhe dar além de conversa. E, por outro lado, queria pegar o dinheiro, deixar sua caminhada de generosidade do dia anterior e se enfiar debaixo do xadrez com Nani. E ir à loja em paz à tarde. Dito isso, o que mais perturbou Cassie foi o fato de que esses pensamentos estavam ocorrendo a ela, e ela não estava resistindo nem considerando a possibilidade. Cassie, começou a dizer a velha senhora, de forma melancólica e um pouco rangente, mas não muito. Abra a porta, criança, e veja as novidades que tenho para você. O senhor me agradeceu e eu pensei em você imediatamente. Em sua outra mão, a idosa segurava um bolo recém-comprado. Ao lado dela estava um jovem da idade de Cassie, mas com uma aparência um pouco estranha. Em suas costas, ele carregava uma grande mochila de caminhada na mão esquerda. Outra mochila de tipo urbano, mais moderna e jovem, da qual saía uma longa vara de salsicha e em cujo compartimento aberto havia mais comida visível, o que também podia ser detectado pelos contornos protuberantes do próprio corpo. O mais estranho, no entanto, não era sua bagagem, mas o tipo de comitiva que pairava invisível nessa aparência. Era como um azulejo de luxo recém-colocado. Tão limpo, um pouco brilhante, com um cheiro agradável de limpeza e um pouco de frescor, de trabalho bem feito, de boas ferramentas e tecnologia. Adesivo de azulejo forte e confiável, sobre o qual esses quadrados de azulejo são assentados. Aceite o benfeitor, não se arrependa de algo não tão inesperado. Agora vou lhe dizer o que é o que. Continuou a mulher idosa. Rocky, disse o jovem e estendeu a mão. Provavelmente um novo amigo dela. Ele falava com um sotaque perceptível, mas sem distorções fonéticas graves. Cassie pulou a soleira da porta e acenou. Ela não era supersticiosa, mas essas pequenas coisas sempre se tornavam realidade. Ela tocou o ombro da idosa e acenou para que ela entrasse. As três acabaram no corredor. Cassie estava trabalhando na corrente na fechadura. O jovem, com modéstia e delicadeza, deixou de lado sua bagagem e elegantemente ajudou a idosa a tirar e pendurar suas roupas, seu casaco e até mesmo ajudou-a a tirar as botas no gancho do guarda-roupa. Agora só um segundo. Disse Cassie e se aproximou de Nani. Você parece estar sem mim. O que está acontecendo aqui? Um conhecido, ou melhor, conhecidos. De qualquer forma, veja ou você vai perder. Eu vou ficar bem. Está tudo bem. Sim, Nani, está tudo bem. Falo com você mais tarde. Cassie fechou a porta de vidro e foi arrumar a inesperada delegação na mesa da cozinha. Ela chamava Nani carinhosamente de Okuzi. Cassie sentou os recém-chegados à mesa da cozinha e começou a preparar o cacau. Na verdade, ela não tinha mais nada, mas achou que somente o cacau deveria ser bebido em tardes azuis. Você se lembra de Cassie, sua homônima, não é? Ela era zeladora em sua delegacia de polícia, não era? Sim, ela morava na casa ao lado. Depois, o filho dela ou um dos parentes a levou embora e eles se mudaram. Rock observou a história da idosa com profundo interesse e, às vezes, assentiu levemente com a cabeça. Foi assim que a Cassie conheceu sua tia? Foi, sim. Cassie respondeu. É assim que eu conheço você. Meu nome é Lily. Sua tia Cassie e eu costumávamos conversar muito. Antes de Tony ficar bêbado. A velha senhora continuou e acenou com a palma da mão de porcelana. Como uma nuvem passando pelo ar. Não sei o que dizer. Todo mundo conhece todo mundo aqui. É assim que as coisas são. Cassie comentou,
mexendo o cacau em suas xícaras. Ela percebeu que estava começando a usar aquele tom de mulher velha. E pensou que, às vezes, a diferença está em com quem falamos. Cassie distribuiu as xícaras, sentou-se no meio da mesa e virou-se para a senhora idosa. Ela continuou com sua história. Todo mundo se conhece, mas nem todo mundo sabe sobre o outro. Às vezes, eles não sabem nada sobre si mesmos. A senhora idosa suspirou pesadamente. Ela moveu a xícara com uma das mãos e olhou para Cassie. Estava claro que ela não ia beber e que queria dizer algo importante. Você quer comer o bolo dela? Você quer comer o bolo dela? Perguntou Cassie à senhora idosa. Você quer? Rock fez uma expressão facial que dizia que ela não tinha opinião sobre o assunto, além de estar um pouco envergonhada, pois ela se sente nessa situação e não tem ideia de quais regras de comportamento e comunicação devem reger esse tipo de situação. Cassie se levantou abruptamente e voltou para a mesa com o bolo na mão. Ela cortou a corda de celofane e começou a cortar e colocar as guloseimas. Normalmente, ela desamarrava escrupulosamente a embalagem e não a jogava fora, mas a usava em casa. Mas, nesse caso, ele percebeu que, se ele se envolvesse em um nó, a idosa permaneceria em silêncio. Uma situação que já era incômoda se tornaria o que Nani chama de o encolhimento. Nós mesmos não sabemos como vivemos ou como vivem nossos entes queridos. A idosa ainda se inclinava um pouco em direção ao copo com canudinho levemente levantado, pegava com uma colher de café a borda de um pedaço de bolo e o colocava na boca, mexia com os dentes da frente e sorria um pouco. Cassie pensou que essa senhora provavelmente não comia torta há anos. E esse pedaço de doce era um deleite mágico para ela. A idosa começou a falar e seus olhos se encheram de umidade brilhante. Ela falou longamente. Cassie fez perguntas de esclarecimento e percebeu que não era a única que havia passado por uma grave sobrecarga nervosa recentemente. Lily falou sobre a guerra e como a cidade estava sob ocupação, e muitas pessoas não evacuaram e ficaram porque diziam que a cidade seria recapturada rapidamente e os alemães seriam colocados fora de ação. Ela era muito jovem e não se lembra de quase nada. Exceto por uma tia amorosa que a alimentava e cuidava dela. Depois, a tia desapareceu. Foi só anos depois que Lily ficou sabendo que sua tia havia sido levada quando os alemães, em retirada, a levaram para trabalhar para eles. A tia nunca mais voltou e todos pensaram que ela havia sido morta. Ou ela morreu no campo de concentração ou algo assim. Quando peguei o dinheiro de você no outro dia, fiquei chocada. Eu estava muito preocupado. Não posso pegá-la, minha filha, você é muito rápida. Agora a velha falava como se estivesse um pouco bêbada, e até a porcelana em sua mão ficou diferente, mais viva. Cassie olhou para ela com prazer. Ela viu o contraste com o olhar habitual e familiar de saudade em seus olhos e em sua voz. Em nosso mercado. A velha chamava a fila na calçada de mercado. Acontece de um jovem dar dinheiro ou de um empresário sair de seu carro, e já houve ocasiões em que alguém recebeu muito dinheiro. Mas eles não contam aos outros. Então, apenas se percebêssemos, perguntaríamos e pensaríamos sobre isso mais tarde. Obrigado por pegar o dinheiro. Cassie disse. O que você acha? Disse a idosa alegremente. Foi minha primeira vez. Vi que tinha escondido o dinheiro e, quando cheguei em casa, fiquei com medo de que o Tony bebesse demais de novo e o tirasse de mim. Então, passei a maior parte da noite sentada, com medo. Tony estava lá, como sempre, fazendo barulho, bebendo, mas não veio me ver. Acho que ele ainda tinha um pouco de bebida. O Tony é seu? Meu filho, meu filho. Eu criei meus netos, mas você vê como é com meu filho. Meu marido, Harry, quando morreu, meu amor morreu queimado. Ele trabalhou a vida inteira, mas só decidiu ficar comigo quando estava vivo. E essa foi a doença que o queimou, querida. Eu a aceitei bem. Eu também vivi um dia, e é um feriado. A mulher idosa olhou para Cassie com um olhar conhecedor. E Tony suspirou, e então ficou bêbado. Ele bebeu tudo. Seus filhos estão trabalhando na capital,
e os deixou trabalhar. E agora moramos em um apartamento de um quarto na minha casa. Por que você está assim? Você ainda tem um dia de vida. Cassie começou a falar por educação, mas a idosa colocou a palma da mão de porcelana branca e quente sobre sua mão e interrompeu essas palavras com um olhar. Não é sobre mim, é sobre isso. E ela continuou. Hoje de manhã, ouvi a campainha da porta tocar. Fiquei imaginando se eram os amigos do Tony ou você. Desculpe-me por ter pensado isso, mas é tudo uma questão de dinheiro, é assustador para os dois lados. Embora eu ache que, se você der o dinheiro, terei menos preocupações, mas não quero dar a você, minha querida. Você pensou em tudo tão bem. As maçãs acabarão no meio do inverno, e o que eu venderei então? Eu as colhi durante o verão e só tenho o suficiente para me alimentar. Estou sentado aqui. Tenho medo de ter de devolver o dinheiro ou o Tony vai tirá-lo de mim. Mas acho que seria bom para você recebê-lo de volta. Eu sei sobre você e o Joe. Eu acordo e vou até a porta, para que, se os amigos do Tony entrarem, eu possa expulsá-los para não acordá-lo, e então vejo quem? Ele. Ele acenou com a cabeça para Rocky. Na verdade, meu nome é Rocky, mas eu mesmo mudei. Aparentemente, o jovem havia ficado em silêncio por tanto tempo que queria dizer algo. Além disso, quando olhou para ele, era perceptível como ele enfatizava o nome de Rocky. Eu o vejo e o que você acha que ele está dizendo para mim? Cassie percebeu que Rocky não gostou da variante diminutiva de seu nome e novamente deu de ombros, perplexa, pois realmente não tinha ideia do que uma pessoa assim poderia estar fazendo nas primeiras horas da manhã na porta de uma velha provinciana. Mas ela adivinhou. A história era surpreendente e poderia muito bem se tornar um enredo para um filme de um popular diretor europeu. Havia nessa história experiências difíceis, alegrias e detalhes curiosos de surpresa e surpresas. No entanto, a vida é sempre muito mais interessante do que os filmes, e a própria vida às vezes cria histórias que são muito mais divertidas do que as de autores criativos. Cassie ouvia essa história enquanto olhava pela janela os tons de liga de alumínio cintilantes das nuvens. Era como se alguém pegasse um pincel e uma aquarela translúcida, adicionasse água ao papel, borrasse as cores da aquarela, ela se tornasse mais difusa, curvas e padrões aparecessem. O gradiente monocromático forma um caleidoscópio, padrões épicos que mudam incessantemente na superfície úmida do firmamento. A tia que cuidou de Lily quando ela era apenas um bebê e seus pais serviam dias e noites em uma fábrica de defesa. Um oficial alemão gostava dela. Naquela época, havia um programa que basicamente sequestrava a maioria das mulheres para trabalhar na Alemanha. Depois disso, ela poderia ter sido identificada de várias maneiras, mas o oficial a identificou para sua própria família. Ela ficou na Alemanha, tornou-se sua esposa e passou por dificuldades e alegrias com ele. Eles tiveram filhos, mas não ousaram ir para a Grã-Bretanha, embora desejassem isso. Era difícil, embora possível, para um ex-oficial organizar essa viagem. Minha tia queria, mas percebeu que seria vista de forma diferente e que isso poderia causar problemas não apenas para ela, mas também para sua família, o que, é claro, ela não queria. Assim, ela viveu seus dias em outro país. Mas em plena prosperidade e amando sua família. Vendo seus netos, um dos quais era Rocky. Desde pequeno, ele se interessou pela Grã-Bretanha e suas raízes até mudaram seu nome. Em memória de um de seus ancestrais da linhagem britânica. Embora na Alemanha esse nome também fosse bastante normal e não causasse nenhum problema. Minha pesquisa diz respeito à cultura do interior da Grã-Bretanha. Rocky começou, e foi a vez dele de continuar a história. Ele falava com um leve sotaque, mas muito bem. O que, como se viu, era condicionado pelo fato de que algumas pessoas de sua família ainda falavam inglês. Consegui uma bolsa de pesquisa de campo e uma viagem missionária na pós-graduação. Sinceramente, fui motivado não apenas pelo interesse de um pesquisador, mas também pelo desejo de visitar o local, de conhecer a cidade de meus antepassados. Minha família, é claro, poderia ter custeado a viagem e tudo mais, mas esse não é nosso costume. Cada um ganha o dinheiro por si mesmo. Então, trabalhei duro,
consegui uma bolsa, economizei mais dinheiro para a pesquisa e o apoio de patrocinadores para publicar o livro. Que história incrível, disse Cassie. Eu não conseguia imaginar como poderia ajudar na pesquisa sobre a cultura das regiões centrais da Grã-Bretanha. Minha proposta para você é de negócios, por assim dizer. Rock pareceu perceber uma certa confusão e decidiu acertar os detalhes. Preciso de um lugar para morar. Não se sinta envergonhada, Cassie, pensei em você imediatamente. A idosa colocou uma mão macia e fina em seu antebraço novamente. Você tem um quarto, mas vai precisar do dinheiro. Onde posso colocar minha família? Só na cozinha, mas é lá que eu moro. A mulher idosa se mexeu e anunciou discretamente a quantia, que estava claramente acima da média do aluguel do mercado e provavelmente era a gratidão que ela havia arrancado de seu parente. Ela não era uma pessoa tímida com relação a dinheiro. Isso não quer dizer que Cassie fosse muito exigente com dinheiro. Mas essa quantia lhe inspirava uma sensação bastante agradável e lhe faria muito bem. Especialmente porque o colega de apartamento era muito decente. Ela então informou que, na maior parte do tempo, só precisava de acomodação para passar a noite e que, no resto do tempo, esperava estar na estrada, às vezes por alguns dias. Ou trabalhando na biblioteca da cidade. O apartamento que Joe lhe deixará era muito espaçoso e havia bastante espaço. Cassie queria construir uma academia ou uma estufa lá, mas não tinha dinheiro nem tempo. Não que houvesse uma grande necessidade. Havia coisas suficientes para fazer e para entreter. Portanto, o quarto estava vazio e só ocasionalmente ela se lembrava de Joe, com quem dormia lá. E então Cassie se mudou para a espaçosa sala de estar, onde agora se sentia mais confortável. Depois de comer o segundo pedaço de bolo, Nani apareceu e cumprimentou a todos, e Cassie a convidou para se sentar e ouvi-la falar sobre seu novo colega de quarto. Ela lhe contou brevemente sobre Rock. Embora o companheirismo caloroso e a idade próxima me permitissem chamá-lo de Rock sem nenhuma familiaridade. Depois disso, Cassie pediu a opinião de Nani, presumindo que ela provavelmente concordaria. E assim foi feito. Rock deixou o pagamento integral do primeiro mês e foi pedir um saco grande. Cassie começou a cozinhar com os mantimentos que havia trazido e mandou Nani passear com uma grande quantia de dinheiro. Lily ainda estava sentada em casa, e Cassie suspeitava que ela não queria ir ver seu alcoólatra Tony e que queria compartilhar com outra pessoa a alegria da chegada de um parente generoso e rico. Que a tia era a pessoa que, essencialmente, a fizera sobreviver aos anos difíceis da guerra, que viverá uma vida boa, que não morrera na miséria ou em grave tristeza, mas que tinha uma família e outras alegrias humanas. Era difícil saber quais eram os sentimentos de uma pessoa em uma situação como essa. Cassie se lembrou de ter visto uma vez um raro filme de propaganda que havia sido feito durante ou logo após a guerra. A heroína sequestrada era numerada e instalada como empregada nas casas de burgueses ricos que tinham sua própria loja e acreditavam ativamente nos ideais do Reich. Grande parte dessa imagem era muito artificial. Uma alemã gorda e vaidosa com um filho militar servindo na frente de batalha que também acreditava nos ideais do partido. Uma filha ou nora arrogante que também faz aparições frequentes na casa e mostra tendências sádicas em relação à empregada. E, é claro, outro inglês capturado é o menino orgulhoso que é trazido para casa como empregado. E, compreensivelmente, ele representa a não submissão aos alemães. Stirring foi feito com qualidade e poderia muito bem ter sido um filme clássico em preto e branco. Se ao menos o setor não tivesse se movimentado tão vigorosamente e o conteúdo não tivesse inspirado um desdém negativo por tudo o que é alemão e europeu. A idosa revelou que Rock havia prometido levar Tony para a Alemanha, levá-lo a um psicólogo e interná-lo em uma clínica para curar seu alcoolismo. Ela também disse que a tia que tanto queria ir para o Reino Unido havia deixado uma grande quantia em dinheiro para a viagem e que havia providenciado para que esse dinheiro fosse investido e, se possível, entregue a seus parentes. No fim das contas, Lily e eles dividiram uma parte substancial, exceto o que iria para seus netos, que eram bisnetos da tia. E ela não tinha nenhum parente próximo no Reino Unido. Parece que a tia que foi levada embora ainda pensava em sua terra natal e em sua família durante toda a vida. Ela queria fazer pelo menos alguma coisa por eles.
Mas ela poderia ter deixado este mundo como um ser distante, para se tornar a detentora de uma nova cultura e conexões. É como a Cassie diz: dinheiro para dinheiro. Você me surpreendeu tanto, e agora está fazendo tudo de uma vez. Quem poderia imaginar isso? Sim, Lily, você gostaria de ir para a Alemanha e ver como sua tia vivia? Eu já vi tudo, Cassie, eu já vi tudo. Não tenho mais nada para ver. Não me importa se vou para a Alemanha ou para o mercado, é tudo a mesma coisa para mim. Como pode ser a mesma coisa? As pessoas vivem de forma diferente lá. Cassie coloca outra porção de palitos de caranguejo na saladeira com uma faca grande. Eles fazem as coisas de forma diferente, trabalham de forma diferente. As pessoas são iguais em todos os lugares. E seus empregos são os mesmos. A principal coisa para entender o mundo inteiro é olhar para uma pessoa e ver o que ela faz e pensa. A senhora idosa falou com confiança. E era óbvio que ela realmente, por incrível que pareça, entendia o mundo e via muitas coisas. Bem, não é bom sentar em uma cidade e olhar para os outros. Para mim, é tudo a mesma coisa, mas não fique sentado, vai e dê uma olhada. Lily, como vou fazer? Você pode ir assim. Cassie ficou quieta e começou a se distrair pensando se deveria temperar o arroz para a salada de caranguejo com vinagre ou deixá-lo assim e apenas salgá-lo. Eu vou à loja e olho para as pessoas e vejo tantas coisas que as palavras não conseguem expressar. Vejo como as pessoas andam e para onde vão. Vejo o que está na mente de alguém, quem mente para si mesmo e quem mente para os outros, quem diz a verdade e vive na verdade. Mas você não encontra pessoas assim com muita frequência. Lily quase que pela primeira vez sorriu e acenou com a mão. Mas de que adianta, sabe, o Tony tem que aturar isso todos os dias de qualquer maneira, e não há nada que você possa fazer a respeito. Não é como se você pudesse jogá-lo na rua. E assim o monstro percebe que está se arruinando e me irritando. Qual é o objetivo? Perceber que você vê o mundo não o torna inteligente, e ninguém lhe serve sopa por sua compreensão. Cassie não pôde deixar de se surpreender com os pensamentos perspicazes da idosa. E ela não conseguia entender como tal coisa podia acontecer. Será que quando os problemas materiais são resolvidos, todo mundo se torna um pensador e começa a contar todo tipo de coisas inteligentes, ou será que Lily sempre foi assim, mas só agora ela podia contar calmamente sua própria experiência, sem pensar que seus pensamentos não a alimentariam e não a livrariam do terror alcoólico? E ter que sair correndo e vender maçãs todos os dias. Congelar e saber que esses esforços não resultarão em nada de especial. Portanto, ela terá de sobreviver com uma aposentadoria miserável e empregos de meio período sem valor. Nani ligou. Querida, você ainda tem algum dinheiro? Vá à loja, compre queijo duro, macarrão em espiral, ervilhas e milho enlatados, pimentões suculentos. A salada de macarrão em espiral era uma especialidade. Ela adorava e Nani também. O contraste do macarrão durável com os suculentos pimentões e milho era complementado pelo sabor do queijo em cubos e das tiras de presunto defumado e queijo. Às vezes, também havia pepinos em conserva, crocantes e cortados em fatias finas, e pequenos pedaços de azeitonas. O molho era preparado com óleo e vinagre balsâmico ou molho de soja. Mas também era possível fazer maionese caseira. O principal era fazer um molho um pouco gorduroso, que enfatizasse a fartura da salada, mas ao mesmo tempo refletisse os ingredientes crocantes e frescos do milho, pepinos, pimentões e azeitonas. A salada é italiana, mas os alemães provavelmente também gostam dela. Afinal de contas, Hitler e Mussolini eram amigos. Cassie se virou um pouco na cozinha e só agora se deu conta dos pensamentos ociosos que passavam por sua cabeça. Ela percebeu que era hora de parar de se preocupar. Ela tinha quase tudo pronto e agora só queria fazer a salada especial, e agora queria se sentar e olhar para a senhora idosa, que parecia muito mais feliz do que costumava ser, e ouvir as histórias sobre o mercado. Sobre a tia que havia sido levada para a Alemanha e a esperança de que Tony fosse curado, que os netos viessem visitá-la quando tivessem dinheiro. Brock morou no apartamento de Cassie por algumas semanas e não apareceu muito.
Na verdade, ele não aparecia muito. Às vezes, eles comiam fora à noite, mas nunca assistiam à TV ou comentavam sobre as notícias. Basicamente, eles também viviam sozinhos com Nani. Mas agora havia dinheiro extra, e um bom dinheiro. Rock também comprava comida para todos, e comprava com bastante generosidade. Quase nunca lhe pediam para cozinhar, mas ele não recusava se Cassie cozinhasse para todos, caso contrário, ele ia gentilmente ao apartamento quando os outros não estavam lá e cozinhava por alguns dias. Às vezes, ela os presenteava com comida alemã. Mas eles também não falavam muito sobre isso. Rock conversou com Tony e Tony se inspirou em sua história. Rock colocou a viagem à Alemanha como uma condição, e Tony começou a se comportar de forma muito mais obediente. E quando ele chegava do trabalho, Cassie nunca mais via Lily vendendo maçãs. Com o passar do tempo, ela começou a se perguntar por que Rock não a notava. No trabalho, é claro, ele às vezes fazia brincadeiras, mas o humor vulgar estava fora de moda. E, curiosamente, não era costume se intrometer nos detalhes das outras pessoas. É claro que se tratava de uma cidade pequena, e muitas pessoas já tinham ouvido falar do incrível alemão. Especialmente Cassie, no trabalho. Afinal de contas, os boatos são abundantes não só na rua, mas também em vários escritórios onde se sentam mulheres de meia idade. Portanto, isso não significa que Cassie, de alguma forma, tenha se complexificado ou raciocinado sobre esse relacionamento por causa do que os outros dizem ou deixam de dizer. Ela mesma queria que fosse diferente. Ela queria que fosse como um programa de TV ou um filme, que tivesse algumas cenas engraçadas, alguns momentos em que parecesse meio fofo, eufemismos fofos e coisas do gênero. Mesmo assim, Joe, ele gostou logo de cara. Sim, e geralmente desfrutava, como dizem, do sucesso com a metade mais forte da humanidade. Cassie não tinha pressa em ser cortejada, de certa forma, por respeito a Joe. Além disso, ela mesma não dava motivos para não sair e não se comportava de forma a demonstrar qualquer interesse nisso. Cassie também não estava interessada em encontrar alguém para namorar. O processo de vida que estava acontecendo com ela era bastante comum e compreensível para ela. E como está na moda dizer hoje em dia? Nesse aspecto, ela havia alcançado o zen. Ela não tinha desejos especiais. É claro que, às vezes, ela ansiava por um aparelho de TV grande ou se preocupava com o fato de Nani ter de comprar um e não sabia se iria querer estudar no ensino médio ou ir para o centro regional ou até mesmo para a capital. Entretanto, essas preocupações também acabaram se dissipando. E não houve variações repentinas e estranhas de comportamento. Será que foi só o episódio com a Lily? Embora talvez Cassie estivesse sentindo algo com algum palpite estranho. Afinal, se ela não tivesse dado todo o dinheiro e não o tivesse deixado em uma situação difícil, ele não teria aparecido Rock. E com ele a oportunidade de economizar muito bem. E comer as deliciosas refeições de que Nani tanto gostava. Talvez agora ela fosse mimada com mais frequência e recebesse mais dinheiro. Cassie começou a ler diferentes blogs sobre atração em seu tempo livre e a ouvir os conselhos de diferentes blogueiros que falavam sobre como entrar em relacionamentos. Para interessar um rapaz e ser desejável, várias dicas vulgares, ela tentava não usá-las e simplesmente as ignorava. Mas, às vezes, ela ainda ia para a cozinha com uma camiseta longa até o meio das coxas e calcinha. Esse tipo de roupa não lhe parecia obsceno ou muito revelador. A sala de estar e o quarto de Rock não eram contíguos. Mas, às vezes, eles se viam em seus roupões de banho no corredor à noite, e isso não era um problema. Afinal de contas, eles eram adultos, então o que eles não tinham visto? No entanto, a camiseta, que era algo como um vestido curto, causou uma certa impressão no inquilino. Cassie ficou de pé, pensativa, com a xícara que segurava quase na boca, dobrada sobre o balcão da cozinha sob uma perna, e olhou para as nuvens azuis. Elas pareciam tão quentes e convidativas em contraste com a garoa que caía do lado de fora da janela. E, é verdade, isso deu a Rock um desejo natural de se aconchegar de alguma forma ou acariciar aquele corpo. Cassie já havia feito esse tipo de arte performática algumas vezes, sem se preparar propositalmente para isso.
Mas, na verdade, ela havia percebido abruptamente que não estava usando calça de moletom justamente quando a chance de encontrar Rock na cozinha era maior. Por outro lado, Cassie queria outro tipo de interesse, não apenas um interesse em animais, mas um interesse em si mesma. Em outras palavras, quando ela começou a ver esse tipo de intimidade em um rapaz regularmente, ela queria que ele pelo menos começasse a cortejá-la um pouco. Como vemos o lago? Na tela de seu laptop, a vlogger do YouTube gesticulou vigorosamente. Ela falou em um tom confiante que faz parecer que todos os espectadores poderiam facilmente entrar em sua casa e lhe contar seus problemas. Há diferentes perspectivas sobre isso. Como você sabe, recentemente fui iniciado no budismo e uso esses ensinamentos em minha vida diária. No budismo, disse que as lacunas são vistas de forma diferente por seres diferentes. Cassie olhou pela janela para o céu de outono e tentou imaginar um lago. As divisões mais aquosas das nuvens cinzentas se pareciam com uma fileira de superfícies semelhantes a um lago. Por exemplo, no desenho. Seres demoníacos, como você sabe, existem seres divinos, seres demoníacos e humanos no mundo. Acho que certamente vim do mundo divino para ajudar outras pessoas a adquirir consciência e harmonia. A donzela bronzeada mostrou os dentes brancos e escovou a franja rosa com a mão direita. Ela ergueu os olhos pensativamente da tela, enfatizando a seriedade e, ao mesmo tempo, a autoironia das palavras ditas, e continuou a falar docemente. Então, os seres demoníacos veem o lago como impuro, sabe, não limpo. Quero dizer, todos os tipos de pus, sujeira e outras coisas, todos os tipos de coisas desagradáveis. Cassie tentou entender o que ele queria dizer e ouviu atentamente. Ela encostou os nós dos dedos nas maçãs do rosto de cada lado. Seres humanos. Quero dizer, aqui estamos nós. Quero dizer, aqui está você, nós e eu e, em geral, todos os seres humanos enxergam isso, bem, meio que lago e veem. A menos, é claro, que tenham comido agar com mosca. A propósito, minha jornada e a história de como fui para Ayahuasca, até o presente. A donzela enfatizou a palavra real e revirou os olhos. Xamã para a América do Sul. Veja, no meu blog já filmado, você pode clicar no link. Aqui mesmo neste link e ver como ele provou as poções dos antigos índios. Cassie pensou que, em algum lugar atrás das estranhas portas deste mundo, há outra percepção, e as pessoas viajam para outro país não para ver seus parentes ou estudar a cultura britânica, mas para beber algumas misturas estranhas. Para interagir com pessoas estranhas, xamãs que realizam seus estranhos rituais literalmente ao lado de outras pessoas. Afinal de contas, provavelmente também há pessoas trabalhando nessa selva, derrubando florestas e fazendo qualquer outra coisa. E logo ao lado, europeus estranhos vêm procurar coisas invisíveis. Os seres divinos veem um quadro alegre. Para eles, os lagos são néctar, cura e poções benevolentes e coisas do gênero, sabe? Cassie acabou de perceber que, se você tiver dinheiro suficiente para uma câmera e para a promoção do canal, terá a oportunidade de começar a contar aos outros sobre sua vida e ganhar ainda mais dinheiro. No entanto, ela gostou desse blogueiro em geral. Gostou das observações e de algumas dicas. Seu discurso no estilo melhor amigo. Isso fez com que parecesse que você estava conversando com uma pessoa querida enquanto assistia ao vídeo, o que lhe deu boas vibrações. É tudo sobre. Continuou o blogueiro de cabelo castanho avermelhado e bronzeado. Que nossa percepção determina nossa realidade. Lembre-se também de que você precisa ver a beleza em tudo e, assim, o mundo se tornará e parecerá belo. O semelhante atrai o semelhante. Você deve tratar os outros como quer que eles o tratem. Essa é a regra de ouro da ética. Ou seja, em nosso exemplo, queremos que os outros nos vejam como belas, como atrativos femininos, como energia atraente. Portanto, também começamos a tratar tudo como belo, entende? Cassie pressionou a barra de espaço e olhou para o céu e o espaço do lado de fora da janela. O crepúsculo estava tomando conta do ar, como se o bolo estragado de luz estivesse começando a rolar um pouco ao redor do perímetro, e em algumas partes havia a típica ansiedade noturna. Cassie foi discretamente ver o que Nani estava fazendo.
Voltou para a cozinha, serviu-se de água mineral gaseificada gelada e se perguntou se a água no copo estava mudando. Dependendo de como ela se sentia em relação a isso. Cassie achou que a água era doce. E, com certeza, ela começou a ter um gosto um pouco mais doce. E agora eu estou mais doce. Com um sorriso, ela pensou. Mesmo assim, ela queria provar. Afinal de contas, dizem que os ricos escolhem uma cota especial de socialização e tentam procurar o bem no mundo. E, por isso, o mundo lhes agradece. Talvez seja o mesmo com a beleza. Cassie queria ver se a atitude de Rock mudaria. Afinal de contas, pode-se dizer que pessoas confiantes e inseguras, em geral, são tratadas de forma diferente. Em outras palavras, afinal de contas, algo muda a partir da atitude interna de uma pessoa. Então, por que não tentar a atratividade? Durante todo o dia seguinte, Cassie tentou tratar os outros como bonitos. Ela notou as assinaturas caligráficas nos documentos, notou a nova camisa de seu chefe e se forçou um pouco a pensar que ele era simpático em geral. Havia sentimentos contraditórios em relação à equipe feminina, mas Cassie tentou manter os olhos nos lábios de Lucy. Quando Lucy entrou para lhe contar sobre as resenhas de filmes de seu novo mundo, Cassie também aprendeu recentemente na internet que, se você olhar para os lábios de uma pessoa durante uma conversa, o interlocutor presumirá que você está interessado nela. Por outro lado, se você olhar entre as sobrancelhas, a pessoa se sentirá desconfortável ou ameaçada. Embora em outra ocasião Cassie tenha visto o conselho de que se deve olhar diretamente para as sobrancelhas, para não constranger o interlocutor e deixar claro que você está mantendo contato visual. Seja como for, no final do dia, pequenas lascas e rachaduras haviam se acumulado nas sobrancelhas de Lucy. E, por mais que Cassie tentasse ver nela a beleza de ruínas antigas ou da casca de uma árvore, não havia nada disso, e a única associação era com o gesso de seu corredor. Os lábios, por sua vez, ofereciam mais possibilidades. Aqui, Lucy corrigia a maquiagem com mais frequência, e Cassie gostava de ver aquelas curvas onduladas de plantas se movendo. Ela pensou no vinho em sua taça, nas flores cor-de-rosa e, de modo geral, tentou se admirar observando os lábios de Lucy. No caminho para o ônibus, Cassie tentou ficar bonita para os outros transeuntes. Ela não notou nenhum detalhe em particular nem fez comparações. Apenas pensou no fato de que havia uma pessoa bonita passando por ela. É claro que os pensamentos eram um pouco opressivos e não pareciam reais. Mas Cassie estava determinada a desenvolver essa atitude. Em grande parte porque ela queria ter a oportunidade de ser bonita em troca. Ela também queria ser vista como bonita. Ou melhor, que Rock olhasse para ela e a convidasse para tomar um café ou ir ao cinema à noite. No ônibus, Cassie continuava tentando ver a beleza nas outras pessoas, e em toda a cabine. Era difícil, pois o primeiro granizo do outono se espalhava pelo chão. Os rostos eram, em sua maioria, cansados e sem pensamentos. Muitos tinham vindo do trabalho apenas para passear. Mas Cassie pensou diligentemente sobre a atenção plena e imaginou que tudo à sua frente era realmente belo. Até mesmo o ouriço feio que se sentava no centro do táxi, no assento único, e agarrava uma mão que tinha uma tatuagem retangular na parte inferior dos dedos. A beleza está nos olhos de quem vê, refletiu Cassie e tentou ver algo agradável e austero na aparência horrível do condenado. Alguma variação especial de beleza. Ela ponderou se a beleza estava diante dela. E então interrompeu seus pensamentos para manter a concentração. E se lembrou novamente da história do blogueiro sobre criaturas diferentes. Ao descer do ônibus, passando pelas mulheres idosas, ela viu uma flor na estrada empoeirada. Ela estava um pouco suja com a lama do outono. Aparentemente, uma das idosas que vendiam flores havia jogado fora uma que não podia ser vendida, ou um cliente havia arrancado a flor do buquê. De qualquer forma, Cassie deu uma longa olhada na flor exata que estava no chão, um pouco amassada. Alguém parecia ter pisado nela, não de propósito, mas de passagem. E agora a flor, misturada com sujeira, estava na superfície, e Cassie olhou para ela e tentou ver a beleza. Olá para as notícias a esta hora. Com as pernas dobradas, Cassie sentou-se no sofá com uma xícara de chocolate quente.
O locutor pronunciou uma frase padrão e passou a falar sobre como o mundo deveria ser e o que é mais importante neste mundo. Você está assistindo ao noticiário? No parque da sala de estar estava Rocky, que tinha acabado de chegar do trabalho na biblioteca e não tinha ido à cozinha para jantar, mas tinha se sentado em seu quarto. Ah! Cassie não esperava vê-lo e torceu ainda mais as pernas. Posso assistir com você? Rocky tentou mostrar que não estava se impondo, mas que adoraria sentar-se junto com ele, para se distrair do trabalho. O tom de Cassie estava diferente agora. Tentando conter a própria alegria, eles se acomodaram no sofá e assistiram ao noticiário da noite, trocando breves comentários de vez em quando. Eles tentaram não interferir no que estavam assistindo, mas competiram um pouco na inteligência de seus comentários. Queriam que cada frase fosse mais sucinta e espirituosa, para demonstrar sua erudição, sua compreensão do mundo e tudo mais. Cassie não deixou de zombar de alguns dos exageros da propaganda britânica. Rocky também tentou exibir sua compreensão da agenda global e usou de autoironia em relação aos americanos e europeus. Os dois brincaram sobre a questão da separação artificial. Eles brincavam sobre o layout das notícias. Eles sabiam aproximadamente como uma história triste seria seguida por uma engraçada. Em seguida, mostravam algo de suspense e inspiração, terminando com uma sobremesa saborosa com orelhas de chocolate ou algum teste ou invenção engraçada. Basicamente, algo que também fosse relaxante. E que, ao mesmo tempo, diga que não há preocupações especiais, e portanto, não há problemas. E que o mundo é uma linda história com animais engraçados. E que vale a pena viver por ele. Depois do noticiário, eles assistiram a um filme em silêncio, ambos conheciam a história, mas continuaram assistindo porque estavam se divertindo. E se sentiram muito à vontade. Afinal, eles já haviam morado e comido um ao lado do outro por muitos dias seguidos. Rocky fazia imitações engraçadas dos personagens principais. Ou ele mesmo dublava suas falas. Cassie tentava ajudá-lo um pouco a interpretar as personagens femininas, mas ela não era muito boa nisso, então raramente falava, apenas algumas inconsistências no enredo ou detalhes estranhos no comportamento dos personagens a incomodavam. No entanto, ela ainda se sentia confortável e, de certa forma, harmoniosa e bonita. Eles não se sentiam constrangidos ou estranhos, e parecia que todas as piadas do mundo, todas as frases ditas no ponto exato em que deveriam ser ditas, pareciam ser assim para cada um deles. Depois do filme, Rocky trouxe para Cassie um copo de água mineral da cozinha, pois sabia que ela colocava a água ao seu lado à noite para não ter de ir à cozinha se estivesse com sede. Ele levou o copo para ela, desejou-lhe uma boa noite de sono e foi para seu quarto. O corredor parecia um palácio infinitamente alto. O cinema ficava no primeiro andar, e havia escadas rolantes no centro para aumentar o prazer e o apetite dos consumidores. Voltamos para o novo pavilhão e para a loja. No primeiro andar, havia também um hipermercado para mantimentos e pequenas lojas de marca para roupas ou bugigangas de todos os tipos, além de uma boutique de vinhos. Em seguida, Nani parou perto de um banner com um diagrama dos andares do shopping center, chutando um pouco e inclinando a cabeça para um lado. O pátio de pedestres fica no quarto andar. Vamos até o topo. Nani acenou e se dirigiu para as escadas rolantes. Rocky e Cassie a seguiram. Nani, como muitos adolescentes em tais situações, estava em um estado de exaltação emocional. Mas, ao mesmo tempo, estava estritamente séria e formal, como se eles não estivessem descansando em um dia de folga, mas decidindo e fazendo algo muito importante. E personagens muito importantes que decidem muitas coisas. Nani parecia confiante e satisfeita. Cassie ficou feliz com isso de várias maneiras. Ela estava satisfeita com seu equilíbrio e sua atitude normal em relação a Rocky, com quem começaram a ter um relacionamento mais próximo, não íntimo, mas simplesmente mais próximo, amigável, como dizem, platônico. No entanto, à noite, eles começaram a fazer caminhadas em cafeterias, às vezes. Nos dias de folga, iam ao shopping ou levavam Nani para outro lugar, e Rocky, com menos frequência, começou a fazer viagens de negócios de alguns dias.
Ao mesmo tempo, ele também pagava adequadamente o aluguel e comprava comida para todos, e às vezes ainda cozinhava para si mesmo separadamente. No entanto, o que acabou dando certo para todos, quando o restante deles não estava em um movimento sério, foi o que Rock combinou com Cassie, para comprar café e o carro pela metade. Metade saiu de seu salário, e a outra metade ele deu a Cassie. Embora, na verdade, o dinheiro fosse de outra entrada para o apartamento. Cassie gostou do fato de a máquina de café ter a opção de fazer cacau. E Rock havia dito que a máquina era toda dele. Mas agora ele também a usaria, já que adora bons grãos de café. Você me paga um café? Perguntou Nani, voltando-se para Rock e Cassie, que estavam no andar de baixo. Não é muito cedo para você, disse Cassie. Não é tarde demais para tomar café, você já está correndo como uma hélice. Na verdade, eu não estou correndo, você é que está diminuindo a velocidade. Nani se virou e ficou impaciente na escada rolante. Você a está atrasando? Não vai comprar café? Perguntou Rock. Não a estou segurando, ela quer parecer adulta, por isso quer se sentar com uma xícara de café chique, como fazem os alunos do ensino médio. Mas depois ela fica agitada à noite. Por que não vamos a uma hamburgueria e não tomamos café? Rock sugeriu isso. Dei uma olhada nos comentários aqui e eles recomendam muito hambúrguer. Ora, eu quase nunca comi hambúrgueres. Eu queria fazer em casa, mas não sei como fazer os pães e não quero comprá-los. É muito popular aqui. Sempre íamos à hamburgueria depois da escola com as crianças, comprávamos todos os tipos de guloseimas e fazíamos nossa lição de casa. Na aula, vamos à cafeteria. Tudo bem, então vamos à hamburgueria? Sim, vamos lá. Elas começaram a olhar para frente, e, quando chegaram ao andar seguinte, Cassie notou dois caras andando pelo corredor. Cassie notou dois caras andando pelo amplo corredor entre os corredores, provavelmente filmando blogs ou algo assim. Um deles tinha um smartphone em um estabilizador e o apontava para outras pessoas. Os caras também estavam filmando Cassie, Nani e Rock. Por alguma razão, Cassie não gostou disso. Um deles acenou para ela e disse, obrigada. Obrigada. Cassie pensou em qual blog eles poderiam publicá-la agora. E pensou em como, no mundo de hoje, você sempre pode ser filmado. Não nos estressamos nem um pouco com isso. Foi como se Rock tivesse percebido o que Cassie estava pensando. Se for uma parte turística da cidade, há muitos deles. Eles estão praticamente filmando uns aos outros. Às vezes é engraçado como eles tentam não se cruzar para não atirarem uns nos outros. Em geral, há muitos deles nas ruas, em toda parte. Os transeuntes são como parte da paisagem para eles, que não prestam atenção em quem e quando estão filmando, e são tão importantes. Parece que eles estão fazendo o trabalho mais importante. Mas nós não prestamos atenção a eles, temos uma atitude mútua. Durante a conversa, eles subiram mais um lance de escada, pararam em frente à placa da lanchonete que Rock havia indicado, acenaram um para o outro e foram se sentar à mesa. Isso é meio mágico. Cassie agarrou o hambúrguer que acabará de morder com as duas mãos, usando as luvas especiais que eles distribuíam no restaurante. Você já viu? Rock segurava o hambúrguer com uma das mãos e com a outra mexia no papelão com fotos e preços que estava lendo para si mesmo. Com pastrami, é uma carne macia como essa e pão de brioche. Você gosta? Rock se virou para uma Nani satisfeita. Ela acenou com a cabeça em sinal de satisfação, mas não disse nada e continuou mastigando, dando pequenas mordidas na comida grande e escorrendo. Rock parecia um hambúrguer satisfeito com sua família, que havia trabalhado a semana inteira e levado seus entes queridos para desfrutar de uma boa refeição e se divertir. De alguma forma, ele parecia mais sério e com os pés no chão, nem mesmo parecia tão sofisticado como de costume, mas mais casual. O nome disso é Dolce Vita. Ele continuou olhando a lista de preços. É um bom nome. Experimente o molho aqui, cebolas e maçãs. Cebola e maçã? Você nunca experimentou isso?
É um molho popular para salsichas, linguiças. Cebolas finamente picadas são caramelizadas e uma maçã ralada ou finamente picada é adicionada, às vezes um pouco de açúcar. Mas, do jeito que está, há açúcar suficiente nelas para fazer um molho agradável e doce. Não. Cassie comeu com satisfação e notou que a saliva não parava de sair. E a cada mordida, o hambúrguer ficava ainda mais delicioso e satisfatório. Cassie. Na entrada da lanchonete, Lucy estava com seu marido e um de seus filhos. Ela estava acenando e sorrindo ativamente. Estava muito mais sorridente do que no trabalho. Cassie acenou para seu hambúrguer e sorriu ainda mais, ainda sorrindo na direção de Rocky. Lucy se aproximou e se sentou à mesa. Vamos embora, disse ela em voz alta e aguda. É assim que você ouve as mesas mais próximas. Estamos indo ao cinema. Pensamos em passar por aqui. Você já esteve aqui antes? Pela primeira vez, Cassie ainda estava mordendo e mastigando sem pudor, por isso não estava falando claramente. Ele usou a cabeça para ajudá-la a entender. Estivemos aqui na semana passada, passamos por aqui. Eu queria lhe contar sobre isso, mas à noite, você sabe, nem sempre quer me contar mais, especialmente quando não há nada para mastigar no escritório. Cassie, vou lhe contar algo assim agora. Lucy caminhou em direção à escrivaninha como se não houvesse mais ninguém por perto. Cassie parou de comer delicadamente e apresentou os cavaliers e as crianças, e houve um silêncio um tanto constrangedor após a saudação. Mas Lucy não deu atenção a isso. Ela achava que o companheirismo devia ser tão natural para os estranhos quanto era para ela e Cassie. Não quero parecer um glutão. Mas eu comeria mais, você não? Cassie olhou para Nani, que acenou imediatamente com a cabeça em resposta. Você vai comprar outro para nós dois ou quer ir junto para escolher o que a Nani gosta? Cassie dissolveu habilmente o silêncio constrangedor e permitiu que sua companheira saísse da mesa e passeasse pelo balcão de pedidos sem se esforçar para olhar as telas com fotos de hambúrgueres, bifes e etiquetas de preço. De qualquer forma, você nunca vai adivinhar onde estávamos há um momento, não é? Eu estava andando e eles também. Lucy acenou com a cabeça para o cônjuge e uma das crianças. Eles eram o apoio moral. Afinal, decidi fazer uma plástica no nariz. Lucy ficou parada, esperando uma reação de sua parceira. Cassie acabou de comer outro pedaço de batata frita, refogada com cebola e maçã. O sabor era realmente original e agradável. Nariz? Foi uma boa pergunta que Cassie fez. É isso mesmo, nariz. Lucy pressionou a ponta de seu nariz com o dedo indicador e achatou um pouco sua superfície. Igual ao do Belry. Não me refiro ao nariz como o do Belry, mas ao nariz como o do Belry na história. De qualquer forma, você entendeu a ideia. Vou decorar meu nariz. Decidi acrescentar strass. Direita e luz na mesma ponta, Lucy estava obviamente gostando da conversa e da perspectiva de um novo nariz. Diga-me francamente, você gostou? Lucy se virou para o perfil. Ela olhou para frente, um pouco inclinada, como se quisesse ter uma visão completa de seu nariz de todos os pontos de vista e posições possíveis. Como pessoa, você é obviamente atraente. Obrigada, é claro. Mas como dona de um nariz desses, nem tanto. Lucy tinha o que se pode chamar de nariz à moda antiga. Reto, quase sem ponte nasal, bastante fino e longo. Era certamente acima da média em tamanho. E em alguns aspectos, também, era possível ver que havia proporções melhores. No entanto, a própria Lucy era sempre tão confiante e atraente. Seria difícil supor que ela se preocupasse com sua aparência. Mas, como a conversa mostrou, autoconsciente. Todo mundo almeja a beleza, pensou Cassie, mas ela não disse isso em voz alta. De qualquer forma, demos uma olhada nas opções. Eles têm modelagem tridimensional lá. Então, eles literalmente mostram como você fica em diferentes versões.
O cônjuge e o filho de Lucy continuaram um estudo longo e um tanto desconfortável da lista de preços, olhando para o papelão laminado, o filho ocasionalmente enfiando o dedo em algum lugar e o pai resmungando algo em resposta. Eles olharam para os dois lados várias vezes, mas não escolheram nada. Para ser mais preciso, não ficou claro se eles não escolheram nada e continuaram a estudar o sortimento, ou se esperaram que Lucy terminasse de falar e os deixasse pedir algo. Lucy não deu a mínima atenção a eles. Cassie percebeu essa situação e fez uma piada sobre ser capaz de ver ou não ver além do nariz, relacionada à intenção de Lucy, mas, compreensivelmente, não falou sobre isso. Por algum motivo, ela até sentiu um pouco de pena de Lucy e começou a refletir sobre narizes e beleza. Ao mesmo tempo, Cassie estava satisfeita e farta, com as batatas murchas tão agradavelmente comidas depois de um hambúrguer saboroso e regadas com um bocado de cranberries azedas que ela não queria pensar, especialmente sobre tudo isso. Cassie só se lembrou de que uma pessoa sempre vê o nariz, mas a consciência processa a imagem de tal forma que a visão meio que elimina essa parte e parece que à sua frente há uma tela plana na qual a vida é exibida. E somente se você olhar para baixo ou para o lado é que o nariz se torna visível. No entanto, em um nível subconsciente, se você sempre viu seu nariz, do qual não gosta, então, subconscientemente, você pode estar sempre triste com ele e descontente, quando é necessário esconder esse descontentamento de si mesmo de alguma forma, esconder de si mesmo ou ver em seu quarto o néctar divino ou como as divindades veem o nariz. Talvez para se sentir normal, ela precise se enganar incessantemente, não conscientemente, mas de alguma forma subconsciente, sugerindo que o nariz é bonito, fino e longo. Mesmo que essas desproporções não sejam apreciadas, o nariz de Lucy parece uma flor no chão? Pensou Cassie. Ou é uma comparação boba e não vale a pena comparar algo assim? Então, com o que ele deve ser comparado? E a flor na terra? É o nariz dela depois da correção ou antes? Talvez as divindades não vejam o nariz, mas a flor? Em seu tandem, Lucy estava acostumada a pedalar a conversa e podia continuar falando durante quase toda a distância. Se ela visse que Cassie estava ouvindo, e Cassie estava ouvindo e comendo deliciosas batatas com molho. Ocasionalmente, ela olhava para trás e para frente, entre sua própria companhia e a de Lucy. Eu nunca gostei dela, e daquelas narinas. Lucy pressionou a ponta do nariz com o dedo indicador novamente e não mexe comigo como eu gostaria que mexesse. É muito popular. E agora muitas pessoas fazem isso por estética. Se você tem a oportunidade, por que não aproveitá-la? Não há nada de errado com você como você é. Cassie disse seriamente. Pode ser bom para você, mas eu quero ter a aparência que eu quiser. E posso ter a aparência que quero sem que você perceba. A única coisa que entendo é pedir o mesmo hambúrguer em um pão de brioche. Sim, eu tentei isso da última vez. Não mexa comigo. Já tomei minha decisão. Depende de você. Tudo o que estou dizendo é que babei por toda a mesa. Quero tentar fazer algo assim eu mesmo. Bem, não estou tentando me dissuadir. Todo mundo pode reivindicar algo bonito, como um relacionamento bonito. Lucy deu a volta no banco em direção ao balcão de pedidos e procurou Nani e Rocky, que ainda estavam passando pelo balcão e conversando educadamente entre si. Rocky pairava sobre ela, com a cabeça majestosamente abaixada e de terno, parecendo um homem elegante conduzindo cursos de treinamento sobre como ganhar dinheiro ou andando por aí com aparência importante e conversando ao telefone no saguão de um centro de negócios. Cassie não parava de se surpreender com essa mudança marcante em sua imagem, que havia se tornado muito mais orgânica para o espaço do shopping e do centro de negócios. Ou será que ela ia fazer sua tese aqui? Lucy não sabia como, e não queria fazer insinuações vulgares. E, dessa vez, ela também não havia conseguido insinuar nada sobre o relacionamento de Cassie e Rocky. Mesmo assim, ela olhou para Cassie com alegria. Mais algumas semanas, eu acho. Então, já estamos aqui há quase um quarto de ano. Respondeu Cassie, pensativa. Eu gostaria que eles tivessem a receita desses hambúrgueres. Estou moendo a carne moída no moedor pela segunda vez. Cassie olhou pela janela da cozinha. Havia legumes lavados e salada sobre a mesa.
O cheiro estava delicioso com o molho fresco que ela havia substituído recentemente por vinagre, picles, pimenta, açúcar e sal. Ela pensou em acrescentar mostarda. Os pães estavam assando e mudando ligeiramente de cor nas bordas. Além disso, o dia estava ficando mais claro, com o crepúsculo nas bordas. Cassie deixou de lado a ansiedade e o desejo noturnos habituais. Ela começou a olhar para longe, para o panorama da cidade de ruas íngremes e grades enormes. Para incrementar o hambúrguer, ele usou maionese caseira, que espalhou cuidadosamente com um pincel de cozinha na superfície das metades do pão recém-saído da grelha. Agora ele deveria ter escolhido um pedaço de alface fresca. Mas ele não gostava dessa opção. E sempre lhe pareceu que, se você comer o hambúrguer, é muito apropriado colocar uma fatia de tomate diretamente no pão com molho e só depois dar alface fresca. Dessa forma, o tomate fica imprensado entre o pão mais duro e tostado e a alface crocante. O resultado é uma textura extra que não parece ser mais um contraste curioso. Cassie cortou algumas fatias de tomate bem afiadas e gostou do fato de os tomates comprados em lojas serem tão uniformes e tão maleáveis, como se tivessem sido cultivados especialmente para o tamanho dos hambúrgueres. O molho para barrar pingou um pouco na superfície dos pães aquecidos e começou a se espalhar pela superfície. Cassie gostou do fato de os pães terem absorvido bem o molho um tanto oleoso e de o tomate fresco por cima ter dado um pouco de acidez e o molho não ter parecido tão gorduroso. Em seguida, ele colocou um pedaço de alface por cima e pensou que ainda teria tempo de tomar um café antes de Rocky chegar. Olhou para a cafeteira e pensou em fazer um bom mocha para si mesmo. O cacau era completamente desnecessário naquele momento. Em cima da alface crocante, é claro, estaria o hambúrguer propriamente dito. Cassie moldou 2 hambúrgueres com o recheio recém-feito à mão, molhou a mão um pouco antes, colocou-os na frigideira quente e pressionou-os com uma espátula. Depois de esperar um pouco, ele os virou e os pressionou novamente. Ele ia colocar esses hambúrgueres em camadas, então tinha que deixá-los finos o suficiente para que não se desmanchassem em suas mãos e fossem confortáveis de segurar. Agora ele colocou uma fatia de queijo em cada um para espalhá-lo na superfície e, depois de esperar um pouco, tirou os hambúrgueres diretamente sobre a alface e, em seguida, moldou mais alguns e os colocou na frigideira quente. Entre as camadas de hambúrgueres e queijo, ele colocava pedaços de salsicha, às vezes manchando a superfície do queijo, molho com vinagre e pepino. No final, havia várias camadas, sobre as quais ele deve ter colocado um pouco de chucrute frito com maçãs e cebolas. Rocky adorava essa adição doce e Cassie agora quase sempre tentava usar essa combinação em suas refeições, pelo menos em seus hambúrgueres. Você tinha de espalhar a segunda parte do pão com uma mistura de mostarda e ketchup e pressioná-la sobre a mistura de cebola caramelizada e repolho. Olá no ar com as notícias atuais a esta hora. Disse o locutor de uma estação de televisão alemã. Cassie se virou para a televisão da cozinha e esperou pelo anúncio das notícias. Em seguida, ligou a cafeteira e aguardou sua bebida. Depois de assistir ao noticiário, que ela usou para expandir seu vocabulário e encontrar novos tópicos de conversa com Rocky para a noite, ela foi até a casa de Nani para verificar suas folhas de berço em alemão, dar dicas de ortografia e ajudá-la a escrever vírgulas.